19h55. Noite de terça-feira, 11 de agosto do ano de 2026. Sejam todos bem-vindos às apresentações do programa Comunicações da Palavra, de segunda a sexta-feira, das 19h55 às 20h30. Temos este tempo. E na terça-feira, em Comunicações da Palavra, o nosso estudo do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Vem para essa noite o primeiro versículo do Salmo 23. O programa Comunicações da Palavra já começou e o nosso lema é: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra. Você também. Grupo Elo, um só rebanho. Às 19h59. Um só rebanho do Grupo Elo, mas tem já Esther Regina, com 3 anos de idade, a recitação do Salmo 23. E vamos já agora, nesse momento. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparadas uma mesa
Salmo 23, gravado em 2003, quando então a Esther Regina estava no seu terceiro ano de idade, 3 anos e alguma coisa de meses, quando ocorreu a gravação do Salmo 23. Ela, com 3 anos de idade, você pode imaginar, uma criança não sabe ler. Então eu tive que pegar uma varinha, sabe aquela varinha assim, para regê-la, né? Para reger. E o texto do Salmo 23 é um texto interessante. Você tem até que ensinar a pronúncia das palavras, porque tem palavra ali que é difícil. Preparas. Uma criança de 3 anos tem muita dificuldade com essa palavra. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus... E unges a minha cabeça com óleo. Não é fácil pronunciar, mas ela aceitou o desafio e aprendeu aos 3 anos de idade o Salmo 23. Quando havia rádio cristã, por tantas vezes, a rádio cristã, no seu programa de divulgação das músicas da palavra de Deus, lá aparecia Esther Regina recitando o Salmo 23. Eu acabei não pegando o que eu queria pegar do Salmo 23, nós vamos entrar hoje no primeiro versículo, mas deixa eu só tentar alcançar algo aqui que eu deveria pegar e não peguei, mas deixa para depois. Fica para uma outra ocasião que eu queria mostrar agora, mas vai ficar para outro momento. Bom, deixa... Não sei se eu entro lá agora, eu estou enxergando bem, eu estou mais perto hoje do aparelho ali, dá para ver quase que vocês estão escrevendo. Boa noite a todos, Ribeirão Preto, Barretos, pessoal daqui. A irmã Inês gosta muito do Salmo 23 e vai para uma outra temporada depois de 2021, 2022. Nós tivemos uma temporada no Salmo 23, 2021, 2022. E, aliás, aquela temporada de 2021 começou exatamente no mês de julho. Se eu não esteja enganado, começamos no mês de julho e fomos até 2022. Creio eu que o mês de março de 2022 nós já estávamos terminando o Salmo 23. O interessante é que o primeiro versículo, vamos começar a introduzir, né, já hoje, o primeiro versículo, o versículo primeiro, o Senhor é o meu pastor. Então nós temos aí o estudo que foca na análise detalhada dessa primeira declaração do Salmo. O Senhor é o meu pastor. E a pergunta que se apresenta é esta: a quem Davi se referia quando ele disse o Senhor é o meu pastor? E a quem nós nos referimos quando dizemos o Senhor é o meu pastor? O Senhor. Obviamente, Davi se referia a Deus, o Senhor Deus. E nós vamos então entender um pouquinho do caráter de Deus, desse Deus que é o Senhor do Salmo 23. Há então essa figura de linguagem que Davi apresenta, né, do pastor e das ovelhas, mas ele diz: o Senhor é o meu pastor. É tão importante essa questão do pronome meu. O Senhor é o meu pastor. O caráter de Deus. Diversos nomes de Deus revelados na Bíblia. Nós temos diversos nomes de Deus revelados na Bíblia que vão nos ajudar a compreender quem é esse Senhor do Salmo 23. E aí então a gente entra no quadro muito bonito, muito interessante, dos títulos de Deus. Vou mencionando, daqui a pouco a gente entra nos versículos. Deus tem como título El Elyon,
Deus Altíssimo. El Elyon significa o Deus Altíssimo. Na teologia, esse nome composto hebraico enfatiza a absoluta soberania. Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Então, a absoluta soberania, supremacia e transcendência de Deus sobre todo o universo, não existindo nenhum poder, autoridade ou ídolo acima dele. El Elyon, Deus Altíssimo. Vamos olhar para o texto da palavra para a gente entender melhor este El Elyon, esse título de Deus. Conhecendo o Senhor, no Salmo 23. E nós vamos para Gênesis. Gênesis capítulo 14. Vamos ver o que nós vamos ler lá em Gênesis capítulo 14. Dos versículos 18 a 20. Gênesis capítulo 14, dos versículos 18 a 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, sendo que este era sacerdote do Deus Altíssimo. Então nós temos aqui a primeira aparição do título de Deus El Elyon. Ocorre em Gênesis 14, 18 a 20. Só li o versículo 18. Quando o rei Melquisedeque abençoa Abraão, referindo-se a Deus como El Elyon, Criador dos céus e da terra, o Deus Altíssimo. E abençoou-o dizendo, bendito seja... Não era nem Abraão, né? Era Abrão aqui. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Então, nas músicas que você tem ouvido, Jeová Elyon ou El Elyon, Deus Altíssimo. Está aqui, ó, no livro de Gênesis, capítulo 14, dos versos 18 a 20. E o versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Você percebeu? No 18, no 19 e no 20. Cada um desses versículos, a aparição do Senhor. No Salmo 23, esse é o Senhor. O Senhor é o meu pastor. Ele é o possuidor do céu e da terra. Ele é El Elyon. Ele é Deus Altíssimo. O Senhor é o meu pastor. E aí tem esse reconhecimento, vamos seguir um pouquinho mais, agora no capítulo 14, eu fui até o 20, e aparecendo lá Deus Altíssimo. Veja o que aparece no versículo 22. Aliás, o 21. E o rei de Sodoma disse a Abrão, dá-me a minhas pessoas, mas os bens toma-os para ti. Ele deu espólio para Abraão, ou para Abrão, naquele momento Abrão. É que nós temos o reconhecimento da soberania. Abrão usa o mesmo título em Gênesis 14, 22, ao rejeitar os espólios humanos e afirmar que a sua confiança e riqueza pertence unicamente ao Deus Altíssimo. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei minhas mãos ao Senhor, o Deus Altíssimo,
o possuidor dos céus e da terra. Jurando que desde um fio até o cordão de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Então, você está entendendo que quando eu e você expressamos o Senhor é o meu pastor, Jeová El Elyon, é o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. O Deus que não, ou cuja transcendência vem sobre todo o universo, tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Então, o Senhor é o meu pastor, é o Elion, o Deus Altíssimo. Fica de olho aqui no relógio. E a primeira aparição nós temos lá em Gênesis capítulo 14, os versos que eu li para você. Eu fui até o 20, até o 23. Muito enfático essa menção. Na compreensão da soberania e proteção de Deus, lá no Salmo 47, versículo 2, ainda é o Elion, Deus Altíssimo. Salmo 47, versículo 2. Pegar o versículo primeiro. Aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Então, o Senhor do Salmo 23 é o Senhor Deus. No momento de compreensão da palavra, do caráter de Deus, diversos nomes de Deus revelados na Bíblia, trazendo para nós a compreensão de quem é esse Senhor do Salmo 23. E o primeiro deles, El Elyon, Deus Altíssimo, sabe? O possuidor do céu e da terra. E aqui no versículo diz assim, o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Então a terra tem um rei que é grande sobre toda ela. É Jeová El Elyon, Deus Altíssimo. Boa noite, Alessandra Alves. Ela vem no percurso, né? Ela vem na caminhada. Então, quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor, do caráter de Deus, nós estamos compreendendo diversos nomes. O primeiro deles que eu estou mencionando, eu vou mencionar alguns para você, tá? É o Elion, Deus Altíssimo. Esse nome enfatiza a absoluta soberania de Deus, supremacia. Tá, vamos para um outro texto aqui no Salmo 47, destacando, o Salmo destaca o louvor coletivo e a reverência devida à majestade divina. O Senhor é o meu pastor. Não é qualquer Senhor, é o Senhor dos senhores. Grave isso, tá? É o Senhor dos senhores. E eu e você, e daqui a pouquinho nós vamos ver algo muito importante, daqui a pouquinho, mas na semana que vem. A semana que vem você vai abraçar uma causa comigo muito importante. Ainda no versículo 1. Vamos lá? Vamos para um outro texto muito conhecido seu. Ainda no livro dos Salmos. Deixa eu virar as páginas aqui. Salmo 91:1. Dá até para falar de cor, não é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo.
à sombra do Onipotente, descansará. Usado então aqui no Salmo 91, este nome de Deus, El Elyon, Deus Altíssimo, é usado aqui no Salmo 91, versículo 1, para ensinar a segurança absoluta do homem e mulher de Deus sob os cuidados de Deus. Segurança absoluta. Você vai descansar à sombra do Onipotente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Entenda, meu amado, este primeiro versículo do Salmo 23, tanto quanto os demais versículos também, cada um deles exerce para conosco um peso enorme de autoridade da palavra de Deus para as nossas vidas. Então, quando eu e você pronunciamos, o Senhor é o meu pastor, esse Senhor é digno de toda a glória, de toda a honra, não é qualquer Senhor, não é qualquer pastor, é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Deus Altíssimo. Amém ou não? Amém. O Senhor é o meu pastor. Tem mais no Salmo? Salmo capítulo 7, versículo 17. Vai ter. Aí você vai entendendo por que a gente fica 4 estações do ano no Salmo 23. Você vai entender por que a gente fica 4 estações do ano no estudo do Salmo 23. É muito interessante, é muito acolhedor para quem deseja aprender da palavra de Deus. Salmo capítulo 7, versículo 17. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Vai lá, Salmo capítulo 7, versículo 17. Ele mostra que ele vai dar graças ao Senhor por causa da sua justiça e vai cantar louvores ao nome do Senhor Altíssimo. O Senhor é o meu pastor. Eu estou apenas mencionando para você do caráter desse Senhor do Salmo 23, apenas um dos nomes identificado do seu caráter, do seu ser, nas páginas da Bíblia. E já são 20:18. Tem mais um para a gente fechar esse momento agora. Daniel capítulo 4, versículo 2. Livro do profeta Daniel, capítulo 4, versículo 2. Aqui é quando Nabucodonosor tem um outro sonho, e Daniel vai interpretar para ele. E Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Aí vem o versículo 2. Pareceu-me bem fazer notórios os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Isso foi Nabucodonosor, porque Deus, o Altíssimo, tocou nele, fez algo com ele, para que ele entendesse que o Altíssimo é o possuidor dos céus e da terra e domina com poder absoluto sobre tudo e sobre todos, pois ele é soberano. Daniel 4:2. O rei Nabucodonosor. Nos meus primeiros dias de vida cristã, eu me deparei com cada nome na Bíblia: Deuteronômio, Nabucodonosor, Kedorlaomer, vai por aí vai. São fatos interessantes. Vamos chegando a 2020. Na semana que vem nós vamos estar falando de um outro nome de Deus, de outro título. Tem até uma música muito bonita, El Shaddai.
Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Tem Elohim, Criador, Yahvé, o Eterno. E para a semana que vem também nós vamos ver o encaixe, o ajuste disso com João 10:11. Semana que vem. Corra para esse tempo nosso, porque você vai ter uma impressão totalmente diferente. Se é que você já não teve. O pessoal que já fez por 2 vezes o Salmo 23 comigo, carrega uma bagagem imensa. Quem está na primeira vez, você vai aprender a amar cada detalhezinho do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Olha o peso de autoridade da palavra de Deus vindo para essa primeira declaração, que aliás inicia o Salmo 23. Eu me empolgo, eu fico alegre de entender que está por detrás daquilo que Davi se referiu quando ele disse: o Senhor é o meu pastor. Possui ou não possui credenciais para ser o meu dono e seu dono? Vale a pena, gente, desenvolver tal meditação, tal pensamento. 20h22, esse relógio, ele não anda, ele voa. 20h22. Tá ok? Ainda bem que para você, esses papéis meus aqui para você, eles ficam escurecidos, é tão branco ali, né, que não dá nem para você enxergar os nossos papéis que estão aqui. Deixa eu fazer o seguinte, faço assim, 2, faço assim, deu 4. Vamos colocar uma presilha nele, porque a semana que vem nós vamos para El Shaddai. Tem Elohim e tem Yahvé, o Eterno. Muito bem. Peguei, não peguei. Opa. Eu com papel é uma coisa tremenda, né? Eu perco meus papéis. Perdi, não tá aqui da oração. Vai ter que ser de cor mesmo. Vai ter que ser na memória. Nós vamos orar nesse momento. Você está animado no Salmo 23? Eu vou orar para você ficar bem animado. Eu estou animado. Agora nós temos 34 vídeos lá no canal, numa playlist Salmo 23. Está lá, viu? Você pode assistir lá, você vai ter uma dimensão até maior do que nós estamos falando aqui. Ou talvez aqui vai ser bem parecido. Vai ser bem parecido. Eterno Deus e amado Pai, me alegro nessa noite, como em todas as noites, vindo para o tempo das apresentações do programa Comunicações da Palavra, que seja um momento abençoador, em que amados sejam abençoados no ensino da palavra do Senhor. Obrigado, Deus, pelas portas que se abrem para uma vez mais estarmos estudando o Salmo 23. Que este salmo de tão somente 6 versículos ganhe o interesse, a apreciação e o amor pelo texto da palavra do Senhor. Depois de toda a nossa trajetória, vai ser creio Deus, vai ser um belo passeio por este salmo na palavra do Senhor. Abençoados sejamos nós pelo Senhor neste período de 4 estações do ano. Também, Deus bendito, nomes que eu quero apresentar perante o trono da graça do Senhor. Eu continuo animado, Deus, orando pela Denise Maria, crendo que o Senhor tudo podes e que a vida dela está nas tuas poderosas mãos. E o Senhor tem um plano e um propósito que resulta no bem dela, Deus. Também dou graças e oro pela irmã Cláudia, Deus, sabedor que ela também está no plano, intento, projeto do Senhor. E a vida dela tem sido preservada, cuidada pelo Senhor. Também a Dona Maria Cordeiro, Deus, e seu filho Fernando, que debaixo da graça e misericórdia do Senhor,
que eu venha ter novas a respeito dessa senhora, seu filho, e tenho orado pela obra de conversão, Deus. Também clamo e continuo orando pelo Luiz Antônio, toda a sua casa, Deus. Ele foi sincero comigo no tocante à sua crença, Deus. E eu creio que o Senhor tem todo o poder para operar a transformação que ele necessita e a sua família também. Pai bendito, o pastor Albertino e o pastor Fresala, do continente africano, Deus, que eles estejam debaixo da poderosa mão do Senhor, momento a momento. E nos prepare aqui, Deus, com aquela oferta que devemos, logo em breve, passar a enviar-lhes na obra missionária. Oramos que sejam estes teus servos fortalecidos pelo Senhor. Também lembramos da missionária Angélica, o seu estado de saúde, tudo quanto pelo Senhor tem sido apresentado debaixo da condução que vem do Senhor, dando-lhe cada vez mais melhoras e a alegria no Senhor. Também lembro em oração a Deus, a missionária Beire e Celinha, que se fortaleçam cada vez mais no Senhor. Ó Pai bendito, coloco também no altar do Senhor a minha esposa, minha filha. Cremos na obra de misericórdia e graça do Senhor sobre suas vidas, sobre a saúde fragilizada, mas cremos no Deus Todo-Poderoso. Oro também pela irmã Marta Jóio, o tratamento que ela está fazendo, o aniversário dela que se aproxima agora, dia 25. Que a boa mão do Senhor esteja sobre ela, Pai. A irmã Nancy, Deus, dá-lhe melhoras e a condição de vir para a reunião participar conosco na casa do Senhor. Pai de todo poder, orando pela salvação de Elias, Verônica Batista, meu sobrinho Júlio, Jaqueline e João Henrique. Ó Deus, clamamos a obra também sobre a minha irmã Ângela. Pai de todo poder e autoridade, cremos no teu agir, Senhor. O Paulo Napolitano, Deus precisa de Jesus. A família da Dona Divina, sua filha Maria Eduarda, o filho Reginaldo Júnior, a filha Maria Eduarda e a netinha Maitê, entrego aos teus cuidados, Deus, para o conhecimento pleno de Cristo Jesus, na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Que essa família seja levada à clara compreensão da obra redentora de Cristo Jesus. E crendo nele, toda essa família venha sujeitar-se ao Senhor. Invocar Cristo Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. Oro também pelo fortalecimento espiritual das minhas irmãs Tiana e Fátima, sejam fortalecidas pelo Senhor. A irmã Rosângela, Deus, o curso que ela está fazendo, a família dela, a salvação do esposo, Pai de todo poder e autoridade, dos seus familiares, clamamos ao Senhor. A irmã Inês em Ribeirão Preto, Deus Altíssimo, dá-lhe boa visão, Senhor. Só falta uma vista, e ela aguarda no Senhor. Por isso, há motivo e razão para o ânimo, para a espera. Fortaleça ela, Deus. Pai de todo poder e autoridade, Dona Suveli, seu estado de saúde, eu creio no agir do Senhor. A Dona Josimeire, a irmã Josimeire, Deus, o Senhor tem cuidado dela, da sua casa, da sua família. Que ela cada vez mais sinta-se amada, cuidada, protegida, amparada pelo Senhor. Oro por ela, Deus. Também pela Dona Alvina, lá em Araçatuba, Deus, a sua filha Gabriele, a preparação da Gabriele para o casamento com o Felipe, Deus. Estou orando
Porque o Senhor é quem abre portas e ninguém pode fechar, fecha e ninguém pode abrir. E tanto Felipe quanto a Gabriele sejam abençoados pelo Senhor. E nessa preparação tenham a provisão do Senhor. E a dona Alvina venha alegrar-se no Senhor. Pai de todo poder e autoridade, Alessandra Alves conosco nessa noite, oro por ela, Deus bendito. Oro por outros que não aparecem, mas que passam pela nossa transmissão, sejam cativados pela obra do Senhor. Pai de todo poder e autoridade, me coloco nas tuas poderosas mãos, Senhor, crendo no teu agir, na tua direção, na tua obra sobre nossas vidas. Louvo e bendigo neste momento de encerramento da oração, orando no nome de Jesus. Amém. Hora de partir, 20h31. Tá, tô partindo. Tô indo embora, mas com a missão cumprida. Você tem a gravação no Facebook, você tem a gravação dessa aula, desse ensino de hoje também no YouTube, tá? Reveja e venha estudar, mande para alguém esse vídeo, tá? Compartilhe, possibilite que alguém venha com você estudar conosco o Salmo 23, tá? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Tenham todos uma ótima noite. É isso. Vamos lá, as curtidas. 20h32, estou partindo. Amanhã tem arquivo missionário. Tem missionário amanhã. Não sei quem é ainda. Vamos definir daqui a pouquinho quem vem para o arquivo missionário de amanhã. Tchau, gente. Até amanhã.